Capítulo Sagitário com Lua em Escorpião, 1995. Os anos de paz vieram, como Tony havia previsto. Embora as relações entre os membros tivessem ficado mais estreitas e os livros continuassem fechados, os negócios prosperavam. O Bayside estava registrando um crescimento inédito de 6% por trimestre, e a grana que enchia os cofres da família Gnoche em Nova York era a mesma que ia para Tony Konichi e escorria como uma pirâmide de copos de champanhe para a alta gerência, depois a baixa e depois os soldados. Todos ganhavam na medida que os negócios legítimos lavavam os lucros de todos os tipos de crime, sendo cometidos em Vegas. Tráfico, prostituição, extorsão, chantagem, roubo, assaltos e assim por diante. O efeito colateral eram alguns assassinatos por ano, alguns cadáveres no deserto. Com a grana, Tony conseguiu estrutura melhor e acordos temporários com a família Bonini, intermediados na Comissão de Nova York. Os Boninis receberam uma fatia pequena de Vegas para controlar. Dessa forma, a inevitável guerra entre os Boninis e os Konichi foi adiada há alguns anos. Os chefes investiram numa reforma no hotel e, ao contabilizar os lucros, Frank constatou que em 2 anos após a reforma do Bayside havia aumentado 33% em circulação, 30% em hospedagem e 19% em lucros com a jogatina. Enquanto isso, o FBI lambia suas feridas. Reestruturaram toda a divisão de crimes de colarinho branco e fizeram algumas mudanças na força-tarefa baseada em Vegas, cujo único propósito era o desmantelamento do crime organizado na cidade. Bella Woman foi transferido e o grupo passou a ser administrado por Francesca Strong, que pediu novos agentes. Ela recebeu 3: Rick Gowan, Rafael Smith e Raymond Gage. Charlie estava no carro com Vinnie. Estava esperando Carl Maroni, soldado da família, que sairia da prisão naquela bela manhã em Nevada. Aproveitaram para comer os sanduíches que Suzy mandara. De sobremesa, tinha bolo de cenoura. Vinnie levara as cervejas. Queriam comer tudo antes de Maroni entrar no carro, para não precisarem dividir. Não gostei do horóscopo desse ano, Vinnie murmurou, com um pouco de maionese brilhando no canto da boca. Como assim, horóscopo do ano? Existe isso? É claro. No começo do ano, os astrólogos lançam todo o movimento dos planetas no céu e a influência que eles têm em todo mundo. E também cada signo. Esse ano que tá começando vai ser foda, Charlie. Muita influência de Marte, muita influência de Vênus. Charlie sorriu e engoliu um pedaço de sanduíche. Tomou um gole de cerveja quente. O que vai acontecer, Vini? Não conta pra ninguém que eu disse isso, mas todo ano eu estudo uma astral do chefe. Meio que pra me preparar, sabe? Estudá-lo, aconselhá-lo, essas coisas. Eu passo tudo para Frank também, porque Tony escuta Frank, mesmo quando está puto demais para escutar o resto de nós. Esse ano, Charlie, tem mudança. Todo ano tem mudança, Vini. Não, cacete, moleque, leva as coisas a sério. Olha só, quando o dedo duro, filho de uma puta leprosa do Viking, aquele bosta, apareceu, eu disse para Tony não confiar nele, porque ele era de Gêmeos. Charlie já aprendera a se dominar. Engoliu outro gole de cerveja, imaginando todo o ódio que sentiu naquele momento descendo pela goela, junto com a bebida. Funcionou. Sorriu para Vini. Tá, mas e essa porra que você está falando sobre o chefe? Mulher, Charlie. Eu não estou falando de uma comadre como as que ele tem tido todos esses anos. Não, não. Não estou. Estou falando de uma esposa. Vamos rezar para que ela não seja de Gêmeos, não é mesmo? Ah, você não leva a sério. Vini engoliu uns remédios para a pressão junto com a cerveja. Olha só, é ele. Merda, me dá meu bolo logo.
Vinnie abriu um Tupperware com tampa laranja e deu para Charlie um pedaço de bolo que ele enfiou inteiro na boca. Vinnie fez o mesmo e eles riram um pouco, tentando mastigar a massa gigante, enquanto Maroni, um italiano baixo e feio, dirigia-se em direção ao carro. Enquanto Charlie levava Maroni para conversar com Tony, pensou em como ajudava a ficar com Vinnie e com os outros enquanto podia. Ao sair da clínica, 3 anos antes, a psicóloga havia recomendado que ele não se entregasse à solidão, que parecia fazer parte de sua personalidade. E ela estava certa. Ficar sozinho significava sentir saudade de Graeme, e aí a vontade de usar apertava. Não tivera nenhuma recaída desde que saíra, e estava confiante de que não voltaria a usar. Mas o ditado viver um dia de cada vez era verdadeiro. A meta ao acordar era sempre não se entregar à vontade hoje, ser mais forte do que ela, não importava o que acontecesse. E daquela forma ele seguia. Quando a depressão batia a porta, via seu nome era Vicky ou Graeme, e ele lutava para não abrir. Às vezes era fácil e ele saía para dar uma volta, para conversar com um dos caras ou para comer um sanduíche e ler um livro num lugar público, sem acesso às drogas. Ocasionalmente, a depressão tentava arrombar a porta, em vez de bater. Aqueles eram os piores dias. Aqueles eram dias de reuniões de viciados, de comer e mastigar palitos de dente e de fumar cigarros para não enlouquecer. Eram dias de choro. Eram dias de se lembrar como se sentira ao voltar da reabilitação e ouvir Tony falando para ele que conversara com ela e explicara onde ele estava e que iria voltar limpo dentro de algumas semanas. Segundo ele, Graeme dissera que Charlie fora longe demais, que tinha medo dele e desaparecera, provavelmente mudar até de estado. Mas ele não conseguira simplesmente aceitar aquilo. Dias, semanas e depois meses pensando nela apenas alimentavam sua revolta com o abandono de uma mulher pela qual teria morrido. Charlie foi atrás. Nem fizera questão de esconder. Perguntou para os caras da boate, pressionou aos outros strippers, chegou a ameaçar algumas, mas não conseguiu nenhuma informação. Era como se Graeme tivesse desaparecido e deixado tudo para trás, junto com o coração arrebentado de Charlie. Ele chorou, quebrou a parede da sala de estar com um soco. Precisou berrar quando a vontade de usar drogas para esquecê-la pareceu dominá-lo por completo. Procurou por ela em cada rua de Vegas por meses. Pensou nela durante feriados, mudanças de estação e fins de semana solitários. Um dia, disse em voz alta, foda-se aquela desgraçada, e prometeu a si mesmo, em vão, nunca mais pensar nela. Mas ele alternava diariamente entre ódio, amor e saudade de Graeme. Foi um evento imobiliário que mudou tudo. Uma festa extravagante para pessoas ricas e dispostas a investir em empreendimentos que ficariam prontos nos próximos 5 anos em Las Vegas, já que o setor imobiliário era uma área importante de investimentos para a máfia. Tony estava lá com seu smoking e seu melhor sorriso. Charlie fumava na calçada, de onde podia ouvir a música clássica lá dentro. Odiava quando tinha que bancar o guarda-costas, mas ele sabia que era necessário. E ultimamente, Tony começou a solicitar a presença de Charlie com mais frequência. Uma mulher estava saindo do jardim exterior, indo em sua direção. Elegante, com um vestido rosa escuro apertado, cheio de camadas, e um chale para mantê-la aquecida. Puta que pariu, ele pensou, realmente impressionado. A mulher era de uma beleza exagerada, daquelas que você só pode supor que seja uma atriz ou uma modelo, porque é bonita demais para que não ganhe dinheiro com aquilo. Parou bem ao lado dele. Ela colocou um cigarro entre os lábios e fez um gesto com os dedos. Charlie acendeu e enfiou o zipo de volta no bolso. Ela soprou a fumaça e sorriu para ele. Loira, com belos olhos verdes, nariz fino, parecia ter sido desenhada. Belos braços, dedos compridos e cheios de anéis. Peitos maravilhosos, bem no limite entre perfeitos e grandões. Por mais curvilínea que fosse, por mais clichê que fosse sua beleza, não conseguiria ser vulgar nem se quisesse. Havia uma aura de aristocracia nela.
Ele pensou sobre qual cantada poderia usar para convencê-la a ir para seu apartamento e o deixar chupá-la, quebrar aquela elegância até que ela estivesse gemendo palavrões no ouvido dele. Você é Charlie? Ele foi pego de surpresa. Te conheço? Ela riu, levemente, exibindo dentes alinhados e bem brancos para alguém que fumava. Não, desculpe, é que eu conheci o seu chefe lá dentro, o Tony. Ah, foi ele que me disse que você tinha um isqueiro. Ela fumava, estendeu a mão. Sou Marion Holloway. Prazer. A presença dela era desconcertante. Charlie sentiu a necessidade de preencher o ar da noite com algo inteligente, algo que faria ela ficar de quatro para ele, mas nada saiu. O único caminho seguro era através do papo furado. Está vendendo ou comprando? Ela soprou a fumaça num jato fino e reto. Nenhum dos dois. Estou só representando a empresa para a qual trabalho. Sou arquiteta. Tony me disse que é dono de um cassino, que você é uma espécie de braço direito dele. Interessante. Pela hierarquia, Tony tinha 3 braços direitos e Charlie não era nenhum deles. Ele se perguntou se Tony começara a confiar mais nele do que nos outros. Será que desconfiava de Mickey? Não era possível. Mickey estava na família desde antes de Tony assumir o cargo. Eu sou meio que faço tudo. Ele falou e não tinha certeza se soara orgulhoso ou não daquilo. Marion olhava para ele com curiosidade. São meio parecidos, sabia? Ele é seu tio ou algo do tipo? Cacete! 10 anos e ninguém nunca tinha mencionado algo assim. De fato, não eram parecidos, mas Charlie tinha as cores de Tony, de pele, cabelo e olhos. A configuração dos ossos do rosto, o porte do corpo e a quantidade de pelos, tudo era diferente, mas aquela mulher estava vendo algo neles, uma semelhança que nunca fora notada. Será que ao estar ficando mais velho, Charlie começara a se parecer com seu pai? Uau! Ela sorriu. Tinha covinhas que deixavam a bochecha bem redonda, incrível. Ficou meio... Desculpa, eu não quis dizer nada com isso. Foi só uma pergunta. Não, tá tudo bem. É que não somos família, quer dizer, não somos parentes de sangue. Achei estranho, só isso. Ela olhou em volta, os braços cruzados, fumando. Se perigo tivesse um cheiro, Charlie tinha certeza de que sentia naquele momento. Pensou nas palavras de Vinnie sobre uma mulher. Estou ficando paranoico, arriscou. Qual é seu signo? Marion sorriu e estudou. Ele até poderia dizer que não acreditava naquela merda, mas só o faria parecer ainda mais um otário. Sou Sagitário, com ascendente em Libra e lua em Escorpião. Ele não fazia a mínima ideia do que aquilo significava. Apenas assentiu. Marion poderia ter falado algo, mas por algum motivo a conversa não parecia ser tão interessante para ela. Jogou o cigarro na calçada, amassou a bituca com um salto afiadíssimo e voltou para a festa. 40 minutos depois, viu o chefe saindo do jardim que cercava a propriedade de muitos milhões de dólares, onde estivera bebendo e conversando. Assim que o avistou, Charlie assoviou para o valet, que priorizou o Jaguar de Tony. Charlie entrou, cumprindo a contragosto o papel de chofer, e esperou o valet abrir a porta traseira. Para sua surpresa, foi Marion que entrou, e depois Tony. Ficou surpreso com a raiva que sentiu. O que uma mulher tão bela, com um jeito de inteligente, poderia ver em Tony? Como era possível que já estivesse disposta a ir para a cama com ele? E por que ele se importava tanto com isso? Para casa, Charlie. Ele assentiu e, com um olhar rápido ao retrovisor, pegou a rua. Ouvi a conversa na parte de trás do carro, naquele tom de vou fingir que quero conhecer você para te levar para a cama, sem que pareça rápido demais. Alguma coisa fez você mudar de ideia. A voz de Tony calma e confiante como sempre. Pensei melhor. Você nunca muda de ideia? A voz profunda, rouca e carregada de insinuações de Marion. Não, nunca.
mas eu geralmente penso muito antes de tomar decisões. Seria muito bom se eu conseguisse ser assim. É, já percebi que é impulsiva, Marion. Sempre fui, desde pequena, suspirou. Torna a vida interessante, mas traz muito arrependimento também. Arrependimento é intrínseco da aprendizagem. Mas por que aprender alguma coisa tem que doer tanto? Tenho uma teoria de que as pessoas gostam da dor. O ser humano praticamente inventou todo o drama do qual reclama diariamente, só para poder sentir alguma coisa. Somos tão dependentes da dor quanto do prazer. Charlie franziu a testa. Achava absurdo que aprenderia mais sobre seu pai como uma espécie de voyeur das cantadas dele do que em mais de uma década como seu capanga. E você? Me disse que foi casado e é viúvo? Só se apaixonou uma vez? Não, duas. Charlie sentiu o calor subir-lhe a espinha. Sem perceber, aumentou a potência do ar-condicionado e afrouxou a gravata. Não saberia lidar com aquilo, não saberia lidar com Tony falando de Lori. Mas ele não continuou. Charlie olhou no retrovisor e viu que os dois haviam parado de falar, mas se olhavam com certa intensidade. A voz de Tony baixou e ele soou sincero quando perguntou: E você, Marion? Não consigo imaginar um único homem nesse mundo merecedor do seu afeto. Uma risada baixa. Houve alguns, mas não duraram muito. Não desvie o olhar. Não precisa disso comigo. Eu aceito as pessoas com o bom e o ruim delas. É assim que tem que ser. Charlie arriscou um olhar rápido e viu que ela olhava para Tony, sem sorrir, e Tony segurava o queixo dela nas mãos. É jovem demais para ter os olhos tão sábios. Foi magoada. É tão fácil de ver. Quando Charlie olhou mais uma vez, viu que ela também olhava para ele. Sentia-se estranha, provavelmente, de compartilhar aquela conversa com o motorista. Ele quase suspirou ao ver a mansão à distância. Para quebrar o clima desconfortável do carro, falou: Chegamos, Tony. E então ela soltou um sorriso de alívio. É linda, linda demais. Um projeto arquitetônico digno de prêmio. Quem a projetou? Não sei. Herdei essa casa do meu tio. Desculpa para mim, pode fazer isso? Será meu mais novo projeto. Sabe que terá que me mostrar cada canto, cada escada, cada cômodo, não sabe? Ele riu. Achei que o convite havia sido para conhecer o dormitório principal. Mas agora tudo mudou. Comecemos com o jardim. E se tudo me impressionar o bastante, terminaremos no dormitório principal, Tony. A confiança na voz dela, a falta de pudor, aquilo mexeu com Charlie. Ele contornou a fonte e seguiu para a lateral, parando o carro para que pudessem sair. O que fizeram sem pressa. Viu Tony através do vidro esfumaçado, gesticulando para que ele abrisse. Charlie baixou a janela e o chefe aproximou o rosto, falando baixo. Não vá para casa. Passe a noite aqui. Preciso que a leve no horário que ela preferir, o que pode ser em 5 minutos ou em 12 horas. Claro, Tony. Ele deu um sorriso para Charlie, circulou o carro e, com uma mão nas costas dela, guiou-o até o jardim atrás da casa principal. Charlie acordou com um sacudir no ombro dele. Abriu os olhos e viu uma das empregadas de Tony, a gorducha que sempre servia as refeições. Charlie estivera poucas vezes na casa, geralmente para algumas reuniões no escritório, mas reconhecia o rosto bondoso dela, que ele costumava ver ao entrar e sair. Percebeu que dormira no sofá da edícula onde os funcionários moravam. Era uma casa adjacente que continha uma ampla sala de estar e 4 dormitórios. Charlie lembrou-se que comera um sanduíche com um dos seguranças da casa e cochilara durante o jogo de futebol americano. Agora percebeu que já era dia. Tony quer que tome café da manhã com ele. Escove os dentes, por favor. Ele sorriu e assentiu para ela. Quando ela se foi, ele se levantou e mexeu os ombros, sentindo todas as notas das pequenas dores musculares que compõem a sinfonia da noite mal dormida. Não tinha como escovar os dentes, mas encontrou um enxaguante bucal
quando foi urinar no pequeno banheiro da casa. Jogou o líquido ácido na boca e bocejou, cuspiu e se olhou no espelho. Estava um lixo. Jogando um pouco de água nas mãos, penteou o cabelo. E mesmo não gostando do resultado, parecia pelo menos digno de se sentar à mesa de café da manhã com o chefe. Tony fazia todas as refeições numa sala pintada inteira de branco, que dava para um enorme jardim, separado desde apenas por por 4 colunas em estilo grego. Fora projetada para que o sol da manhã jogasse luz no cômodo, luz que era refletida em bilhões de superfícies exibidas em cristaleiras, prateleiras e carrinhos de bar. Eram taças, vasos e recipientes que juntos provavelmente valiam mais do que a própria mansão. A mesa de 12 lugares fora posta com pratarias e guardanapos de linho. Tony já estava sentado quando Charlie se aproximou de fora e Marion estava a seu lado. Charlie não ficou surpreso ao vê-la ali, mas ficou surpreso com o quanto parecia à vontade naquele lugar, à esquerda de Tony, que sentava na ponta. Marion tinha os cabelos presos num rabo de cavalo e usava um hobby de seda finíssima, de cor magenta. Contrastava com os olhos verdes que pareciam ainda mais claros na luz da manhã. Era de tirar o fôlego, de fato, e sem maquiagem. Charlie percebeu que era jovem, sim, bem jovem. Sente-se, Charlie. Ele forçou um sorriso para o chefe. Será uma honra, Tony. Tomou o lugar à direita, de frente para ela. A empregada entrou com outra atrás e começaram a servir à mesa. Travessa de frutas picadas, suculentas, dispostas em pequenas tulipas de prata e decoradas com folhinhas endurecidas com açúcar, sucos coloridos, jarras de cristal com chá e leite e cestinhas de uma variedade de pães que Charlie nunca tinha visto. Serviram pratos com a refeição. Um omelete de claras de ovos com tomate e manjericão, queijo e presuntos picados e semi-derretidos em cima de um bagel. O estômago de Charlie parecia mexer-se em sua boca e sua boca salivou. Tony bebeu um pouco de café puro e Marion mordeu o bagel dela, com uma delicadeza de princesa da Disney. Charlie abriu seu guardanapo no colo, como vira em filmes, e mordeu seu bagel. Estava divino, derretendo dentro da boca. Teria gemido se estivesse sozinho ou com os outros caras. Tony olhou para ele. Já faz um tempo que quero conversar com você e temos uma boa oportunidade hoje. Tenho um anseio pessoal que leve até Frank e chegamos a um acordo. Depois do que aconteceu com o Viking, eu entendo que cheguei muito perto do perigo. Por mais que tenhamos paz no momento com os Bonini, eu quero ficar mais tranquilo. Eu quero poder desfrutar um pouco mais do que construir para mim e para a família. Quero poder passar mais tempo em casa. Quero, no futuro breve, poder construir uma família para mim, criar filhos nestes jardins. Charlie não sabia se Tony estava sendo sincero ou apenas falando aquilo para que Marion ouvisse. Teve vontade de dizer, que tal começar com seu primogênito, seu desgraçado? Mas nem ele viu convicção em sua rebeldia silenciosa. Não conseguia odiar Tony por mais que 2 segundos. Mickey é meu braço direito. Mickey conduz os negócios e cuida das coisas para que eu não tenha que sujar as mãos com mesquinharias. Mas quero você aqui ao meu lado a partir de hoje, Charlie, como o meu guarda-costas, como um amigo que fica de olho nas coisas que eu não posso ver, capite? Sim, ele entendera, mas ainda não conseguia dimensionar aquilo, as responsabilidades que teria e os riscos que correria. Ao tomar um longo gole de suco para pensar na resposta, percebeu que sentia-se contente e que aquela sensação vinha de poder passar mais tempo com o pai, próximo, íntimo naquela casa. Colocou o copo na mesa e pegou o olhar de Marion, estudioso e observador. Espero estar à altura, chefe. Não tem mais ninguém além de você para esse trabalho, Charlie. Obrigado. Tony desviou a atenção para ela. Pegou a mão dela, beijou-a e eles se fitaram por um tempo. Ele falou como se Charlie não estivesse lá. Quer ir para casa ou mando buscar suas coisas e você fica aqui? Ela deu um sorriso meio tímido, meio lisonjeado, formando aquelas lindas covinhas. Ah, pare com isso. Eu preciso ir para casa.
Janta comigo amanhã? Não, amanhã não. Talvez semana que vem. Ela bebeu suco, estudando Tony com divertimento. Ele coçou o queixo. Sabe que não vou desistir fácil, Marion. Ela riu. Eu ficaria terrivelmente desapontada se desistisse, Antônio. E assim a vida de Charlie mudou. Abandonou o cassino com prazer, trocando as noites de agito, multidões e sacanas tentando trapacear em blackjack e pôquer por aquelas tardes tranquilas na mansão de Tony. Estava presente em absolutamente todas as reuniões com Frank, com Pete e com Mickey. Começou a perceber o quanto a gerência dos negócios era discutida e decidida entre as quatro paredes no escritório de Tony. Sentiu uma onda de orgulho ao constatar que sabia de coisas que nem Vini, Frei ou Fabrício sabiam. Os velhos se trancavam lá com seus charutos e discutiam números com uma paciência impossível. Frank falava por horas, alisando a gravata de tudo o que estava acontecendo na Cosa Nostra, em Nova Jersey, Filadélfia e Nova York. Falavam de inimizades, alianças, setores de investimento e aliados em sindicatos. Costurava o passado e o presente ao falar das grandes famílias, dos velhos mafiosos e de estabelecimentos de lavagem de dinheiro. Deixava claro o que era fofoca e o que era fato. Tony ouvia e Charlie percebeu que escutava tudo, com interesse genuíno. Guardava aquelas informações como se fosse dinheiro e ele o cofre. Além das esposas dos gangsters e das comares, eles falavam. Até das esposas dos gangsters e das comares eles falavam. Deixavam subentendido que um homem que não tinha esposa e as comares sob controle era perigoso, apresentavam riscos e tinham que ser intimidados ou eliminados. Por tradição, a máfia não executava mulheres, salvo se fossem testemunhas, mas nem precisava, os métodos de intimidação eram bastante eficazes. Charlie pôde observar, naquelas primeiras semanas, o comportamento de Tony. Acordava bem cedo, tomava apenas um café preto, no próprio quarto. Tomava um demorado banho, então se vestia com impecáveis ternos italianos feitos sob medida. Não gostava de ajuda para nada, só era servido na hora de comer. Passava boa parte da manhã no escritório e então tomava um café da manhã farto, às 9h30. Muitas vezes pedia para que Charlie comesse junto, mas às vezes não conversava com ele, preferia ler os jornais. Depois do café da manhã, Tony ia para o cassino e Charlie estava livre dos seus deveres até o fim da tarde. Ia para seu apartamento e dormia. Às 6, ele acordava, tomava um banho e estava na mansão às 7. Circulava o local e conversava com seguranças, fazia rondas pelo interior da casa e participava de reuniões quando era solicitado. Levava Tony para eventos em outros cassinos, para festas e para hotéis, onde duplas de prostitutas eram levadas à suíte do pai. Levava Tony de volta para a mansão e ficava de olho na varanda da suíte dele, até ver as luzes se apagarem. Era naquele momento que relaxava, sabendo que sua presença garantia um sono bom ao chefe. Então ficava passeando, fumava alguns cigarros, comia lanches e batia papo com os empregados.